Olá, igreja, tudo bem? A graça e a paz do Senhor, o nosso Deus. E hoje eu estarei dando continuidade nessa série de vídeos, meus irmãos, em alusão aos 29 anos da nossa amada Igreja Batista Jardim Floresta. Eu sei que você já está enjoado da minha cara, mas eu peço que, baseado em cima do tema de hoje, o amor que nós devemos sentir uns pelos outros, que você continue assistindo esse vídeo. Eu te prometo que ele, à luz da palavra de Deus, edificará a sua vida. Então, desde já, eu peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 13, dos versículos 34 e 35. Como eu falei anteriormente, hoje nós trataremos a respeito do amor que nós devemos ter uns pelos outros. Nós já tivemos a oportunidade de falar do amor de Deus para conosco, desse amor que nos alcançou, esse amor que nos salvou. Ontem nós tivemos a oportunidade também de falar a respeito do amor que nós precisamos ter para com Deus, e hoje nós falaremos desse amor que nós precisamos ter pelos nossos irmãos. Então, baseado no livro de João, lendo o versículo 34 e 35 do capítulo 13, nós estaremos falando um pouco sobre essa mensagem. Então, a palavra de Deus diz o seguinte, meus irmãos: um novo mandamento dou a vocês: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. Meus irmãos, quando nós vamos falar a respeito do amor que nós devemos ter uns pelos outros, esse texto de João 13 ele é autoexplicativo. Porque Jesus começa falando: um novo mandamento dou a vocês. Mas quando nós vamos analisar a palavra de Deus, nós percebemos que esse não é um novo mandamento. Ah, Guilherme, o Senhor Jesus mentiu? Então, não, o Senhor Jesus Cristo não mentiu. Mas ele está enfatizando um mandamento que nós encontramos desde o Antigo Testamento e encontramos também no Novo Testamento. Baseado nesse texto que nós acabamos de ler, fica claro primeiro que o nosso padrão moral e ético é e sempre será o Senhor Jesus Cristo. Então, o padrão de amor que nós precisamos ter pelos nossos irmãos é o Senhor Jesus. Ele diz que vocês devem amar uns aos outros como eu vos amei. Então, quando a gente analisa a palavra de Deus, quando a gente lê e compreende tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez em prol da humanidade, fez em prol dos seus discípulos, fez em prol do seu povo, a gente sabe que não é fácil, meus irmãos, amar uns aos outros. Não é fácil amar os nossos irmãos, porque nós sabemos que nós somos pecadores, eu sou pecador, você é pecador, mas mesmo assim o nosso amor ele não deve estar padronizado no nosso pecado. O nosso amor um para com o outro, ele precisa estar padronizado de acordo com aquilo que Cristo fala na sua palavra. Então, eu preciso amar o meu irmão, você precisa me amar, e nós precisamos amar todos os nossos irmãos, não porque o nosso irmão merece, não porque o nosso irmão fez algo de bom para nós, mas porque essa é a vontade de Deus. Quando Jesus Cristo está sendo interrogado em Mateus 22 a respeito de qual é o grande e maior mandamento, ele fala que o primeiro e maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, mas logo em seguida ele fala que um mandamento semelhante a esse nós precisamos também cumprir em nossas vidas, que é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, ele fala que esses dois mandamentos resumem toda a lei e os profetas. Então, amar o nosso próximo é muito importante, meus irmãos, assim como amar a Deus. Lógico que nós sabemos que amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro e maior mandamento, mas o amar o nosso próximo é tão importante quanto amar a Deus, meus irmãos. O amar a Deus, o amar o nosso próximo é consequência de um relacionamento verdadeiro com o Senhor, o nosso Deus. Logo, se você não ama a Deus, que é um ser perfeito, que se revela nas suas escrituras, digno de receber esse amor, muito difícil você conseguirá amar o seu próximo. Então, um mandamento está junto com o outro. Mas dando continuidade aqui em cima desse texto que nós acabamos de ler, é interessante que nesse mesmo capítulo 13, Jesus Cristo ele dá um exemplo de como nós devemos amar os nossos irmãos no momento que ele lava o pé dos seus discípulos. Ali de maneira prática, de uma maneira mostrando serviço, o Senhor Jesus Cristo diz que a gente precisa abrir mão das nossas vontades em prol dos nossos irmãos. Jesus Cristo mostra no ato de lavar os pés que mesmo ele com toda a sua dignidade, ele mesmo com todo o seu senhorio, ele resolve abrir mão da sua, como se diz assim, da sua posição de mestre e senhor em prol dos seus discípulos.
Então a pergunta que eu te faço é: você tem abrido mão da sua vontade em prol do seu relacionamento ou em prol de amar os seus irmãos, de amar o teu próximo? Esse mandamento, meus irmãos, de amar uns aos outros, ele é fundamental na vida de todo crente. Aqui nesse mesmo texto que nós acabamos de ler, Jesus finaliza falando: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Ontem nós falamos que a grande marca de um crente que ama o Senhor, o nosso Deus, é a obediência. E através desse texto que nós acabamos de ler, nós vemos que a grande marca de um discípulo de Cristo é um cristão que ama o seu irmão. Então, se você não ama seu irmão, é muito complicado a gente falar que você é um cristão verdadeiro. É necessário que você passe por cima das suas dificuldades em prol desse mandamento, meus irmãos. Que você precisa amar o seu irmão, porque isso de fato mostrará que você é um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Lá na nossa amada Igreja Batista Jardim Floresta, antes de adentrarmos nesse tema, fé, esperança e amor, nós estávamos tratando a respeito dos 10 mandamentos. E quando nós assistimos a mensagem do pastor Sidney, ou até mesmo a do Gustavo, ou dos outros irmãos que pregam na nossa igreja, nós vemos que os 10 mandamentos eles são bem divididos. Na primeira parte, Deus está preocupado no nosso relacionamento para com Ele, como nós devemos nos comportar no nosso relacionamento com Deus. Já na segunda parte dos 10 mandamentos, nós percebemos o cuidado de Deus relacionado a esse mandamento que nós estamos falando hoje, de amar uns aos outros. Deus começa falando a respeito da obediência aos pais, depois ele começa falando a respeito do nosso cuidado com o nosso próximo. Então, analisando a própria palavra de Deus no Novo Testamento e também no Antigo Testamento, como você tem se relacionado e como você tem amado os teus irmãos? Baseado no Novo Testamento, lá em 1 João, no capítulo 3, no versículo 16, a palavra de Deus diz o seguinte: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Nós sabemos, meus irmãos, que Jesus Cristo ele se entregou na cruz em prol da humanidade, daqueles que iriam crer nele, em prol dos seus filhos. E é isso que ele quer de nós. Não que sejamos crucificados, porque a obra perfeita já foi feita por ele, mas ele quer que nos sacrifiquemos em prol dos nossos irmãos. Lendo o capítulo 3 de 1 João, nós percebemos, principalmente no próximo versículo, no versículo 17 e no versículo 18, que é necessário que nos sacrifiquemos de uma maneira financeira, que sacrifiquemos o nosso tempo, que sacrifiquemos as coisas que nós amamos em prol dos nossos irmãos. E, meus irmãos, eu sei que não é fácil dedicar tempo, dedicar as nossas finanças em prol dos nossos irmãos, mas é isso que a palavra de Deus pede de nós. Então, o objetivo do vídeo de hoje é que você pare e reflita. Como você tem amado o teu irmão? Você tem se dedicado a ele? Eu falei anteriormente a respeito de João 13, no ato do lava-pés, a respeito do serviço feito pelo Senhor Jesus para com seus discípulos. Você tem servido os seus irmãos? Olha que eu não vou nem entrar no mérito de você estar servindo em algum ministério, ou se você faz parte de algum campo da igreja que ajuda os seus irmãos, mas isso é necessário, pessoal. É necessário que você sirva na tua igreja, é necessário que você use os dons e talentos dados por Deus em prol da igreja, em prol dos seus irmãos. Porque foi para isso que Deus te chamou, para que você edifique o corpo de Cristo. Você é importante, assim como o pastor Sidney é importante, assim como os irmãos que dão aula na escola bíblica, os que conduzem pequeno grupo, os que fazem parte de conselhos, os que são líderes na igreja, todos nós somos importantes no corpo de Cristo. Então, através do serviço para com Deus, através do serviço para com seus irmãos na igreja, você também demonstrará que você ama o seu próximo. Então, analisando esse texto que nós acabamos de ler, tanto no Evangelho de João, no capítulo 13, também como na carta de 1 João, pare e pensa. Pare e pense e veja se você de fato tem servido a Deus e tem servido aos seus irmãos e tem amado seus irmãos como a palavra de Deus te ordena. O nosso objetivo com esses vídeos não é te deixar triste, não é fazer com que você desista da caminhada com Deus. Não, o nosso objetivo é te encorajar a melhorar naquilo que você tem pecado.
naquilo que você tem errado, naquilo que você olha à luz da palavra de Deus e veja que de fato precisa melhorar. Então, baseado nesse tema do amor que nós precisamos ter uns para com os outros, que cresçamos, meus irmãos, juntos, como corpo de Cristo, baseado na sua palavra, e que todos nós cheguemos a uma unidade perfeita, porque foi para isso que Cristo nos chamou, que amemos uns aos outros, que através desse amor que sentimos ou que temos uns para com os outros, é que as pessoas, é que o mundo nos enxergarão como verdadeiros discípulos de Cristo. Então, eu espero que esse vídeo tenha te edificado e que Jesus te abençoe grandemente. Foi uma grande honra poder compartilhar com vocês alguns vídeos. Eu espero que você continue acompanhando os nossos irmãos nessa última semana falando sobre amor. Que Deus te abençoe e te guarde. E até a próxima. Forte abraço.